Queridos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. É maravilhoso estarmos mais um dia na presença desse Deus Altíssimo, agradecido ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E o devocional, a palavra de vida, tem uma mensagem de Deus no seu coração. Vamos à nossa reflexão de hoje. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vistas e gordas. As espigas mirradas devoraram as 7 espigas, grandes e cheias. Gênesis 21, 4, 7. Há uma advertência para nós neste sonho. Os melhores anos da nossa vida, as melhores experiências, as melhores vitórias conquistadas, o melhor serviço prestado, podem ser derrotados por tempos de fracasso, derrota, desonra e inutilidade no reino de Deus. Algumas vidas que tanto prometiam e já realizavam bastante, terminaram dessa maneira. É doloroso pensar, mas é verdade. Contudo, não é necessário que seja assim. Como disse Gordon, a única certeza de segurança contra essa tragédia é um sempre renovado contato com Deus, diariamente, de momento a momento. As experiências benditas, frutíferas e vitoriosas de ontem não só não valem para mim hoje, como na verdade serão devoradas ou anuladas pelos fracassos de hoje, a menos que sirvam de incentivo para as experiências melhores e mais ricas. A única maneira de conservar fora da minha vida as vacas magras e as espigas mirradas é permanecer em Cristo, num sempre renovado contato com Deus. Message Morning, perto de Deus, andando todo dia, perto de Deus, na sua companhia, trazendo os fardos para Deus levar e os meus caminhos para Deus guiar, trazendo as dores, falhas e pecado, nele esperando, nele só firmado, dele escutando que sou filho amado, andando em meu viver perto de Deus. Queridos, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre esse tempo que muitas vezes a gente teve de prosperidade, de coisas acumuladas boas, de experiências ricas, mas que são consumidas por algum problema, algum tropeço, alguma falha, ou mesmo algum pecado, alguma coisa que paralisou a nossa vida. E eu quero te dizer que Deus, Ele é um Deus de tempos em tempos, Ele acaba entrando no nosso tempo para ressignificar a nossa vida, para que a gente tenha um final feliz. Mais do que simplesmente dizer, olha, o saudosismo, olha, Deus, Ele esteve comigo, eu fiz muitas coisas, olha, eu fiz tanta coisa boa para Deus. Não é o hoje e agora, como que é? Será que não vão ser consumido tudo que a gente fez de bem? Será que a família, aquilo que nós lutamos a vida inteira para esperar agora que a família seja totalmente destroçada? Será que, de alguma maneira, as coisas que nós lutamos e acreditamos simplesmente se perderam ao longo do caminho por causa das decepções? E então nós devemos entender que Deus é um Deus de começo, meio e fim. E se não terminou, é porque ainda tem a oportunidade de terminar bem. Você pode ver aí que os melhores atletas, as pessoas em geral que estavam na mídia, eles querem terminar bem. O jogador de futebol, olha, eu vou fazer uma despedida, mas eu tenho que terminar bem. Ninguém quer, de alguma maneira, terminar fracassado, né? Na verdade, eles querem terminar bem. Mas mais do que exatamente em uma carreira, o mais importante é você entender que a sua vida foi projetada para que Deus, ele automaticamente planejou os tempos de prosperidade e mesmo os meses de escassez não vão fazer com que exatamente sucumba você e morrendo numa miséria ou sem um propósito. E quando a gente fala miséria, talvez não seja só de alimento, ou de dinheiro, de recurso, mas de misérias de sentimento, de vida que de alguma maneira está se perdendo. E o nosso fim, na verdade, não é
aquilo que nós achamos que é destino, mas é aquilo que de alguma maneira nós, diante de Deus, tivemos esse relacionamento. Queridos, e muitas vezes nós perdemos não só dinheiro, perdemos recursos, perdemos energia, exatamente em pontos da nossa vida que não vigiamos e simplesmente perdemos. Mas será que o que a gente acumulou vai valer por esse período agora? Certamente que as experiências boas sim, mas é importante que passem logo os tempos, na verdade, de vacas magras, os tempos difíceis para que a gente consiga superar. E é nesse contato com Deus que mesmo no tempo de vacas magras, Ele consegue exatamente nos prosperar e nos abençoar. É essa alegria que o Senhor nos dá para continuar viver e vencer. Às vezes você exatamente está no tempo de vacas magras de amigos, no tempo de vacas magras exatamente de relacionamentos, talvez de carinho, de afeto, de coisas que você esperava que tivesse ao longo da sua vida. Você vai envelhecendo e você vai vendo que de alguma maneira você teve momentos bons, sorriu, fez vários churrascos, brincou, e muitos aí divertiram bem, só que agora em um dado momento estão isolados. E essa pandemia exatamente veio relatar os tempos de vacas magras, recursos financeiros escassos, coisas que estão acontecendo no mundo inteiro e que nós, na verdade, devemos nos preparar para esse tempo de escassez. Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que é o tempo que dá o tempo de vacas gordas é o mesmo Deus que permite vir as vacas magras. Mas Ele vai fazer com que você tire um proveito de tudo. Ele quer que você aprenda as lições e que de alguma maneira saiba que Ele prosperará, te abençoará e esse tempo vai passar. Eu só tenho a dizer uma coisa para você, querido. Os tempos vão passar. E o que prevalece é o amor de Deus. O que prevalece é um Deus que cuida em todos os tempos. Deus não deixou de cuidar. Deus não deixou de amar. Deus não deixou de dar a sua assistência mesmo quando veio as vacas magras. Eu quero te dizer que Deus continua te abençoando. Se aconteceu alguma coisa grave na sua vida que parou, que você achou que sua vida terminasse, então eu quero te dizer que uma boa notícia, que há um tempo de Deus, na verdade, que termina o tempo de vacas magras, mas vai vir o tempo de vacas gordas. E quando vier esse tempo, saiba que o Senhor não deixou de cuidar de você. Talvez seja num período de vacas magras que mais você conseguiu ver Deus. Seja num período que você conseguiu ser mais humano, mais humilde, menos orgulhoso, aprendeu a depender de Deus, aprendeu a orar mais, aprendeu a lutar contra o seu pecado, aprendeu a conviver com os problemas e vencê-los diante de Deus. E então, quando Deus te colocar de novo em alguma plataforma melhor, lembre-se de que Ele passou com você em desertos, em vacas magras, em espigas mirradas, para então te colocar aonde Ele quer colocar. Ele é Deus. Nós vamos orar. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor e saber que o Senhor é esse Deus tremendo, que prospera, que abençoa, que guarda, que livra, mas que a todo instante está falando aos nossos corações e confirmando as suas promessas. Um Deus que é apaixonado por nós, mas que não vai deixar de fazer com que passemos pelo vale da sombra e da morte, pelo tempo de vacas magras, para o nosso ensino. E existem coisas que devemos aprender. Nada do Senhor é fora do seu propósito para que nós não venhamos aprender. Nós queremos agradecer pelo teu cuidado, mesmo nessa pandemia, mesmo em tantas dificuldades, em tudo o Senhor tem sido Deus e guardado a nossa vida para sermos abençoados. Continua nos abençoando e derramando a sua graça, o seu amor sobre a nossa vida, que o teu amor nos abençoe nesses tempos difíceis, para que possamos ver a tua bondade, o teu amor e a tua misericórdia. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Queridos, eu sou o pastor Eliseu Jorge, devocional Palavras de Vida, tem essa mensagem de Deus no seu coração. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que a graça do Eterno tenha sobre a sua vida, cada dia mais, os tempos que Ele determinou para que, de alguma maneira, você fosse abençoado. Em tudo, Deus é bom.
Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.